Maravilhoso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse santo sábado que o Senhor separou para cada um de nós. Obrigado, Senhor, por essa chuva que caiu aqui na nossa cidade. Não foi pouca, mas foi bastante. Mas, Senhor, sabe, nós sabemos que o Senhor permite que tudo aconteça. Abençoe, meu Deus, aqueles irmãos que não puderam vir, aqueles que, por motivo ou outro, perderam alguma coisa durante essa chuva, móvel. Nós sabemos que tudo isso é bem material. Para nós saber que nós não levamos nada daqui dessa terra, que não se apegue com essas coisas, que nós possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É isso que nós precisamos, e a presença do Teu Espírito Santo na vida de cada um de nós. Senhor, abençoe essa lição, que o Espírito Santo de Deus seja nosso professor, e tudo que for falado aqui seja para honrar e glorificar o Teu nome. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E bom, o versículo para memorizar está lá em Gênesis capítulo 24, versículo 1 diz: Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor havia abençoado em tudo. Amém, irmão? Amém. Então nós vamos estudar essa lição de hoje, falando sobre, o tema da lição de hoje é a promessa, né? Estudei semana passada a respeito de Abraão, né? E essas três semanas que nós estudamos, a semana passada e a semana retrasada, falando sobre Abraão. Então nós vamos aprender mais alguma coisa sobre esse tema de hoje. Diz aqui: finalmente, como Deus havia prometido, Sara deu à luz a um filho, Abraão, na sua velhice, e ele chamou o bebê de Isaque. Mas a história de Abraão estava apenas começando. Atingiu a sua ápice quando ele levou o seu filho ao monte Moriá para ser sacrificado. Contudo, Isaque foi substituído por um carneiro, o que indicava o compromisso de Deus em abençoar as nações por meio de sua descendência. Jesus, aí tem aqui um tema de Jesus, lá em Atos capítulo 3, versículo 23, nós não vamos ler esses textos, nós vamos adiantar um pouco a lição. Nessa história surpreendente e de carta forma perturbadora, revelou-se mais do plano da salvação. Seja quais forem as profundas lições espirituais desse relato, a família de Abraão, no entanto, deve ter ficado abalado por isso. E o futuro do patriarca era incerto. Sara morreu imediatamente após o sacrifício em Moriá. Isaque permaneceu solteiro. Então Abraão tomou a iniciativa de se santificar, de que o futuro certo o seguiria. Ele arranjou o casamento de seu filho com Rebeca, que daria à luz 2 filhos, e o próprio Abraão se casou com Ketura, que lhe daria muitos filhos. Nessa semana seguiremos Abraão até o fim da sua vida. Irmão, vamos pegar alguns pontos dessa lição, principalmente no capítulo 24 de Gênesis. Primeiro, aqui fala sobre Abraão teve filhos já velho, certo? Por que Abraão teve filhos já velho? Quem responde? Vamos que a lição dessa coisa vai atender para nós. Por que ele teve esse filho já contava com a idade avançada? Porque Deus tinha um plano na vida dele. Porque Deus tinha um plano na vida dele. Outra opinião? Eu lembro que lá no sítio, onde a gente morava, ele depois de 25 anos de casado também teve um filho, né? E lembrar que a história de Abraão também, caso, vamos supor, Sara era estéril, né? No caso dessa mulher, com certeza também ela devia ser estéril, mas para Deus não tem nada impossível. Então, isso foi uma prova. Para cada vez a nossa fé. Como o tempo é muito rápido, eu vou só rapidinho aqui falar. Um dos pontos é esse, né? Eu passei por em todos os pontos deles. Agora, uma coisa interessante que nós temos que entender é que, primeiro, a promessa de Deus, quando Deus faz a promessa de Deus ela não cai, né? Ela permanece. Nós falha, mas Deus não falha. E segundo, ele que dá um filho para Abraão quando ele estava já idoso. Por quê? Porque se ele tivesse jovem, que ele tivesse esse filho quando ele foi jovem de casado, logo em seguida, ele dizia, ele se colocava no lugar de Deus praticamente. Eu podia ter filho, eu posso ter filho.
Então Deus mostra para ele que mesmo na velhice dos dois, Deus deu filho para ele. E o filho da promessa. Né? Assim, para nós ver que muitas vezes nós perdemos as coisas e não espera muito. Nós quer fazer, é o que vai acontecer nessa lição. Que a Sara, ela se colocou no lugar de Deus e arrumou uma mulher para ele. Mais na frente nós vamos estudar nessa lição. E ela teve filho. Ela teve um filho, né? Que foi a Agar. Ela arrumou a Agar, que era a empregada dela, a serva dela, e disse: deita com ela e tem um filho com ele. E Deus disse: mas cadê a... Então assim, nós vemos que ele falou, ele teve alguma falha. Abraão, ele teve alguma falha também, apesar de ser homem da fé. Ela vai ver na parte do domingo isso aí. Mas antes de eu ir para a parte do domingo, outra coisa interessante que chama a atenção desse texto, diz que Deus providenciou um carneiro. Um carneiro. Não foi um cordeiro. Porque João, quando vê Jesus Cristo, diz assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aí é o que? Um carneiro. No lugar do cordeiro é um carneiro. Sabe por que isso acontece? Porque um cordeiro, ele é de 0 até 1 ano de idade. Quando passa de 1 ano, ele já é um carneiro. Como Isaac já era um jovem, o relato não diz que a idade dele, mas ele fala que ele chamou o jovem, subiu, e o jovem levou a lenha e fez aquele todo ritual, ele já passava de 1 ano de idade. Então, se ele tinha mais de 1 ano, então ele providenciou um carneiro. Ele não providenciou um cordeiro, providenciou um carneiro. Apesar do ritual do santuário, sempre era oferecido um carneiro, um cordeiro, um boi, uma pomba, para cada tipo de pecado, mas aqui você vê como Deus ele trabalha certo, nas coisas certas. Então aqui você vê que ele providenciou um carneiro, certo? Na parte de domingo, como eu estava falando, fala assim: Monte Moriá. Aí a pergunta diz assim, tem 2 textos lá de capítulo, tem um texto em Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 12, né, vale que é extenso, e tem Hebreus capítulo 11, versículo 17. E a pergunta é: qual foi o significado desse texto? Que lição espiritual há nesse evento incrível? Irmão, veja só. Aqui ele passa por alguns testes. Abraão, um deles é quando ele sai da terra dele, deixa os pais tudo e vai. Deus chama ele e ele larga tudo, com 75 anos de idade, né? Apesar que 75 anos já para nós já é uma idade avançada, mas naquele tempo não era, porque pessoas viviam 600 anos, 700 anos. Então ele sai praticamente jovem para a nossa idade, se não fosse calcular isso aí. Então, com 75 anos, ele saiu da parentela dele e veio e foi para onde Deus mandou. Primeiro teste. O segundo teste foi um teste da fome. Quem vocês conhecem, que ele saiu, ele foi para onde ele estava e foi para o Egito buscar comida. E chegou lá e ele mentiu. Ele disse que a mulher dele não era a mulher dele, era a irmã dele. E depois Deus falou com o rei, explicou para ele a situação, e o rei falou: mas por que você mentiu? Por que você não falou que era sua esposa? Né? Esse é o segundo teste. E o terceiro teste é quando ele leva Ló, né? Ele é uma pessoa muito família, que na verdade ele era para sair, ele é a mulher, mas Ló foi com ele, que era o sobrinho dele. E o quarto foi a luta que ele teve com o rei. Ele lutou com o rei e conseguiu. O terceiro teste dele foi a respeito da riqueza, que ele largou muito a riqueza praticamente. Por quê? Porque quando os dois saem, Ló e Abraão, os dois estão juntos, e depois eles se separam. E aí Deus diz assim: precisa se separar, porque está tendo um conflito aí entre vocês, aí, entre os empregados de vocês. Então vão dividir aí a terra e cada um vai para um lado. E Abraão olha para Ló e diz assim: escolhe o lado que tu quer ficar. E Ló escolheu o lugar mais bonito, a campina bem verde, tudo arrumado, e ele disse: então eu vou ficar nessa parte daqui. Mas você vê, quando você olha, você vai pela aparência, muitas vezes se atrapalha. E foi o que aconteceu com Ló. E Ló foi para Sodoma, né? Gomorra. E lá foi preciso Abraão interceder por ele para que ele não morresse. E ele orou a Deus, e Deus mandou 2 anjos para retirar Ló de lá com a sua família, né? Então, assim, muitas vezes nós vemos essas coisas acontecendo. O poder de Deus na vida de cada um de nós é assim, é porque muitas vezes nós não sabemos esperar a situação, nós queremos decidir as coisas do nosso jeito,
Certo? E diz aqui eu respondi, né, que a promessa de Deus não falha. Deus prometeu que Abraão seria o pai de todas as nações. Isso se cumpriu. Né? Depois mesmo ele teve outros casamentos, teve mais filhos, mas o filho da promessa, quando você vai para Gálatas, você vai ver que o filho da promessa era Isaac. Então Deus disse, você vai ter, olha, ele chamou ele, quando ele chega lá para a gente, chama ele para fora e diz, mostra o céu e as estrelas, e diz, conta. Se tu conseguir contar, vai ser a tua descendência, vai ser esse tipo de pessoas, vai ser essa quantidade de pessoas. Então é impossível, contar, né? Então vê como Deus ele trabalha. E aqui na lição da parte do domingo diz assim, se tornou um clássico na literatura mundial, inspirou filósofos, artistas, não apenas teólogos, porém é difícil entender o significado desse texto. A ordem de Deus contradiz a posteriores proibição bíblica contra sacrifício humanos. Aí tem os textos bíblicos, mas não vai passar para frente. E parecia ir na contramão da promessa da aliança eterna por meio de Isaac. Então, qual foi o propósito de Deus ao ordenar a Abraão que fizesse isso? Porque testá-lo de maneira tão profunda. A noção bíblica de teste em hebraico abrange duas ideias apostas. Refere-se à ideia de juízo, ou seja, um julgamento para saber o que está no coração de quem é provado. E foi o que aconteceu. Irmão, aqui nós temos que entender duas coisas. Abraão ele é chamado homem de Deus e homem da fé. Não foi pela obra que ele fez, foi pela obediência que ele fez. Porque ele precisou sacrificar Isaac. Ele sacrificou Isaac? Não. Mas ele foi lá e levou para sacrificar. Então é por isso que Deus entende. Deus ele vai entender nosso coração. O que está por trás de nós. Não é o que nós faz. Tem tantas pessoas que hoje nós vemos pregadores, pastores, muitas pessoas acham que está fazendo evangelista, dando estudo bíblico, acham que isso é a base. Isso precisa ser feito, é claro que sim, porque ninguém vai se converter se ninguém pregar, como Paulo fala isso aí. Mas não é para você se glorificar, é para Deus se glorificar. Você pode fazer muita coisa para Deus. Se não tiver no fundo do seu coração, se você não fizer do fundo do seu coração, o seu desejo de fazer, a vontade de fazer, nada vale. Porque se eu não fizer, outro vem e faz. Nós temos que ter certeza disso. Se eu não aceitar Jesus Cristo como Salvador, Jesus Cristo vai voltar. E se eu não aceitar, Jesus Cristo vai voltar do mesmo jeito. Então, se eu não levar esse evangelho, outra pessoa vem e leva. Nem que demore mais um pouco. Mas essa pregação desse evangelho aí vai ser pregada. Por isso que toda honra e toda glória tem que ser para Deus, para Jesus Cristo. Então, por mais que nós faça, não quer dizer nada. É mínimo. E ele ainda não fala nos escritos dela, diz que quando nós chegar lá no céu, que nós olhar, não vai dizer que eu não fiz nada para estar aqui. Pelo que tem lá, o que Deus tem preparado para cada um de nós. Então, assim, muitas vezes as pessoas se apegam muito nisso aí. E Abraão precisou sacrificar o filho dele.